que acontece, assim, que as pessoas, no caso da Dani, um diagnóstico tardio, assim, recente, 10 anos só atrás, que ela conseguiu identificar o que ela tinha, né? Quer dizer, a gente está em 2023, tecnologia, chat GPT, que a gente estava conversando agora há pouco, né? O que acontece ainda? É que quando a gente tem... são de 6 a 8 mil doenças raras no mundo, né, que já foram catalogadas. Tá. Só que são doenças que têm uma baixa prevalência. Então, o médico vai ver um paciente com uma doença rara na faculdade, depois ele não vai ver. Nunca mais. Quando vê. Então, hoje, quando a gente conversa com o médico, é para fazer com que ele pense além, que ele pense fora da caixinha para alguns sintomas. Que ele comece a pensar além daquelas doenças que são comuns. Além de ansiedade, além de tique, além de um toque, vai muito além de Parkinson. Que a gente comece a pensar nas doenças. Se você fez os exames, não é aquelas doenças comuns, existem mais um rol gigantesco de doenças que podem se encaixar no quadro. Mas como os médicos não estão acostumados, ela tem uma baixa prevalência. Quantos pacientes de distonia tem? No Brasil, 64 mil. Assim, diagnosticados. 64 Porque quando você entra numa crise de distonia, o que é uma crise de distonia? Eu não estaria nem falando, eu não estaria olhando para frente, eu não estaria com os meus braços onde eles estão. Eu me torno... O meu corpo faz movimentos tão bruscos, involuntários, que causam espasmos pelo corpo inteiro. Então, você não consegue controlar absolutamente nada. Vocês estão vendo que a minha cabeça aqui está tremendo agora. A minha cabeça faz o sinal, o não. Ele fica assim, não. Né? É assim como os médicos, quando você vai para um primeiro contato com um médico que entende distonia, ele te fala isso. A sua distonia é do não. Mas é uma distonia cervical. Com o tempo você começa a entender um pouco mais daquilo que os médicos falam, se familiarizar mais com a distonia, né? Demora, leva-se um tempo, tem o tempo da aceitação, mas quando você chega com uma primeira crise, você não sabe que você tem distonia. Você corre por um pronto-socorro. E quando você chega lá eles normalmente não estão preparados. Você está com ansiedade. Não, normalmente você está convulsionando. Você vai convulsionar, você está convulsionando. Entendi. Então, ou seja, o que eu acho extremamente importante, e é o que a Miriam falou, é a conscientização lá atrás, lá na faculdade, lá nos médicos que realmente precisam entender que existem mais do que o Parkinson. Né? Não é, o que causa um tremor não é só o Parkinson, não é só tremor essencial. Né? Entendi. Existem, como a Mira falou, um pool de doenças aí raras que a gente talvez nem tenha descoberto ainda. Hoje a gente conhece a distonia, além do Parkinson, mas existem outras. Né? Certo. Assim, para eu entender, como que a gente categoriza uma doença rara? Qual o percentual? Como é que eu sei que a doença é rara? O Brasil usa o código, a porcentagem que a OMS usa, que a Organização Mundial de Saúde usa, que é 1,6 a cada 2 mil nascidos vivos. Então, é 65 indivíduos a cada 100 mil. Então, distonia são 64 mil no Brasil. Se a gente levar em consideração a diabetes, a gente está falando de 50 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. É muito diferente. A gente está falando de doenças que vão atingir um número muito pequeno de pessoas, que vão estar espalhadas normalmente. O maior diagnóstico vai acontecer no Sudeste e no Sul, por causa da estrutura de saúde, do acesso ao diagnóstico, mas ela não vai ter o volume necessário para ter a atenção do sistema de saúde. É ruim falar isso, é estranho, é triste, mas essa é a verdade. Então, são doenças que, na sua individualidade, atingem um número pequeno de pessoas,
Mas se a gente pensar que hoje no Brasil a gente está falando de no mínimo 15 milhões de pessoas que vão vir, ou já têm, ou vão vir ser diagnosticados com uma doença rara, e desses 15 milhões, cada um conhece no mínimo mais uma pessoa, tem um parente, um amigo, a gente está falando de no mínimo 30 milhões de pessoas que sabem que vão ser afetadas por uma doença rara. Então, aí a gente já passa a falar de muita gente. Muita gente. Sim. Mas que eu estou entendendo que a falta do diagnóstico prejudica muito isso. Porque se a gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue desenvolver políticas e cobrar cobrar o vereador da cidade que desenvolva políticas. Mas se a gente não identifica, se não faz o diagnóstico, sim. Então... Na verdade, o diagnóstico, ele faz com que você tenha a demanda, né? O diagnóstico gera demanda. O Estado, hoje, ele funciona dessa forma. Ele precisa ser demandado, ter aquele problema ali recorrente para que ele possa fazer. Para que ele possa ver, né? Para que as pessoas possam ser vistas, né? Sim, exatamente. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém com distonia. Não conhecia ninguém. Eu vim conhecer pessoas com distonia depois que, obviamente, depois do meu diagnóstico. E depois do Distonia Saúde, que é um instituto que trata apenas de pessoas com distonia. Na verdade, ele informa, ele traz informação. Mas você só chegou lá depois que você teve seu diagnóstico. Depois que eu tive diagnóstico. Você não procura por algo que você não sabe que existe. Você não sabe que não sabe, né? Então, o diagnóstico é o primeiro caminho, o primeiro passo. Primeiro, assim... quando você recebe o diagnóstico de uma doença como a distonia, que ela não tem cura, ela vive de paliativo, num primeiro momento é um choque. Porque eu consigo hoje ter a minha dignidade como uma pessoa que trabalha, que sai, que estuda, que tem os afazeres diários, mas a maioria não é assim. A maioria dos distônicos é completamente o oposto. Eles dependem de alguém para colocar comida na boca deles. Eles dependem de alguém para ir ao banheiro, quando conseguem levantar e ir ao banheiro. Né? Então, como que essa pessoa se sustenta, então, Dani? Pois é. Eu sinceramente, não consigo conceber a possibilidade de ter que depender de pai, de mãe, né? E aí acabam tentando se aposentar muito cedo. Eu tenho conhecimento de pessoas que estavam se encontrando na carreira. Tenho conhecimento de uma moça que ela é farmacêutica. Ela estava crescendo na carreira dela e a distonia veio de uma hora para outra na vida dela e colocou ela na cama. E ela precisou entrar aí no INSS, se aposentar. Mas esse também é um caso esporádico. Nem todo mundo que entra pedindo aposentadoria pelo INSS consegue. Nossa. Esse também é um caso raro. Então, a gente tem um cenário aqui... Dado o desconhecimento da doença. Entendi. Então, talvez até o próprio médico do INSS.